Quando o jogo vai para um lado que não favorece as suas características, você tem que se adaptar e entregar o máximo e querer ajudar o máximo possível os seus companheiros. E foi dessa maneira que eu tentei fazer, buscando talvez umas bolas mais longas, porque estava difícil de jogar curto. Em outros momentos, quando teve a oportunidade de jogar curto, a gente tentou e buscamos o máximo que a gente pôde. Infelizmente, hoje o resultado não veio a nosso favor. Jorginho, queria que você falasse um pouco da arbitragem, mas não só nesse jogo aqui, mas nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Teve vários fatores lá no jogo do São Paulo, Palmeiras disputando a liderança, o mesmo árbitro que apitou na quinta-feira uma disputa, entre aspas, de liderança entre Flamengo e Cruzeiro. Hoje o mesmo árbitro lá, um pênalti claro pro São Paulo que não foi dado, uma expulsão, duas jogadas que caberiam expulsão, o pisão do Gustavo Gomes e a cotovelada do Andrés também, que o VAR não chamou. Queria que você fizesse uma análise, nesse tempo que você está aqui, um pouco mais de 4 meses, da arbitragem no Campeonato Brasileiro. O que você está achando assim, desse novo momento da sua carreira e como você acha que a arbitragem está interferindo nos resultados aqui? Sinceramente, está interferindo bastante, né? Essa é a realidade. Infelizmente, a gente fala que o Flamengo tem que fazer mais, o Flamengo tem que arrumar aquilo, o Flamengo tem que melhorar aqui e ali. Isso tudo é verdade, a gente olha pra gente, a gente sabe que tem que melhorar, mas acaba que influencia. Tem que ser realista também nesse lado, porque são episódios muito claros que eu não entendo como é possível não enxergar isso. E aí acaba prejudicando o trabalho que todo mundo vem fazendo, todo mundo vem se dedicando tanto e infelizmente eu acredito que a gente vem sendo prejudicado muito. E a gente sempre tenta manter a calma, não falar sobre isso, vamos olhar para nós, mas é complicado, não é fácil. É bem difícil quando você vê que as decisões vêm muitas vezes contra o Flamengo e aí acaba sendo difícil, frustrante. A gente tem que lutar, mas é difícil, é complicado. Jorginho, durante o jogo, né, você é sempre muito participativo, mas hoje eu notei você ainda mais participativo, conversando com muitos jogadores, tentando ajustar o posicionamento deles, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse Jorginho dentro de campo, que é esse cara que é basicamente um treinador também. Hoje, numa situação muito adversa, você tentou, né, posicionar os jogadores ali, até com o Alacian também, ele entrou um pouco atiçado, você tirava ele da discussão com o juiz. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Acredito que uma das minhas características sempre foram essa de poder ler situações dentro de campo que talvez outros companheiros não consigam, né? Mas tudo que eu faço é simplesmente para ajudar o Flamengo, para poder ajudar meus companheiros a fazer o melhor trabalho e então me dedico o máximo para poder simplesmente ajudar os meus companheiros e ajudar o Flamengo. Algumas situações que talvez a minha experiência me ajudou a crescer, a amadurecer, então é simplesmente isso. Fico sem voz todo jogo, porque só quero o bem dos meus companheiros e do Flamengo. Obrigado, Jorge. Valeu. Tchau. Na minha concepção, eu não peguei no rosto do rapaz, tá? Talvez essa tenha sido a minha forma de argumentar, mas sempre com muita educação, sempre de uma maneira muito educada, que é aquilo que talvez a gente espera vir do outro lado. Ele não deu muita abertura e talvez se fosse contra mim, eu provavelmente também ia reclamar. Então, assim, é um lance que provavelmente eu deveria ter abordado de uma maneira diferente para não me colocar na situação de ter sido interpretado dessa forma, tá? Então, realmente condiciona muito a partida. Danilo, você acha que o Flamengo tem entrado muito pilhado nas últimas partidas em relação à arbitragem, por tudo que tem acontecido ao longo do campeonato? Eu acho que aqui o discurso para falar da arbitragem, eu não estou no melhor dia para poder falar de arbitragem, seguramente, mas eu acho que aqui o discurso é muito mais amplo e profundo, né? Não adianta que a gente vir falar de arbitragem, eu, pelo menos na minha concepção, obviamente, olhando de uma forma mais ampla, falar de arbitragem só a favor ou contra o Flamengo, a favor ou contra A ou B. Eu acho que a gente tem visto muitas reclamações e desabafos aí profundos e sinceros, talvez, e eu acho que o discurso é mais amplo, talvez passar por uma reformulação, um momento onde a gente possa todos sentarem numa mesa e conversar sobre realmente os critérios, sobre a forma
de se tratar também dentro de campo, a forma também como nós jogadores temos a responsabilidade de simular um lance ou não. Enfim, é um discurso muito mais amplo, como eu disse, hoje não estou no melhor dia para falar sobre isso, até porque tive num lance que deixei meu time em uma situação complicada, então a minha palavra era só realmente de retratamento com a torcida e com meus companheiros. Danilo, eu não estava aqui no início, não escutei que você falou exatamente no início, mas na sua concepção, a falta foi realmente para a expulsão? O que eu falei foi que eu deveria ter abordado a jogada talvez de uma maneira diferente e não me colocar na situação de ter sido interpretado para cartão vermelho, tá? O árbitro, a justificativa dele foi que eu peguei o rosto do rapaz, meu pé realmente estava muito alto e me botei na situação de ter sido interpretado assim. Eu tentei argumentar com ele de uma maneira onde eu falei que eu não senti que peguei o rosto, que pegou aqui nas costas, mas realmente é uma situação complicada que eu me coloquei no direito de ter sido interpretado dessa forma e daí condiciona todo o restante da partida. Danilo, você é mais experiente do Flamengo. Como você está vendo esse momento da equipe na briga pelo Brasileiro? Perdeu alguns pontos em casa, hoje a derrota para o Bahia, perdeu a liderança para o Palmeiras. Como você está vendo essa disputa numa reta final do campeonato? Aqui é importante falar que a gente está lutando com adversários que estão habituados a estar também nesse ponto a ponto durante todo o ano. Obviamente a gente não queria estar passando por esse momento de oscilação, mas a gente tem total consciência daquilo que a gente pode render em campo e talvez ajustar para aquilo que vem pela frente. Temos agora a pausa para a data FIFA para poder trabalhar e se dedicar e se empenhar ao máximo. Eu, em primeira pessoa, me coloco nessa situação porque tem que ser um dos que puxam para o lado positivo, para o lado da esperança, para o lado do otimismo. E agora a gente está ali, está brigando, está na frente também junto com as outras equipes e a gente tem tudo para poder melhorar, voltar a ter aquelas performances que a gente tinha um pouco mais equilibradas e assim vencer as partidas. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. O Danilo falou que nota uma oscilação do time nos últimos jogos. Você concorda? Você vê assim também? E por que seria? Não, acredito que sim, acredito que a gente tem o que melhorar, continuar trabalhando, porque acredito que no momento que os resultados não chegam, é crise, né, em qualquer lugar. Então, agora é o momento, como eu já falei antes, de estar unido, continuar trabalhando, porque é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e no fim o resultado não chega e todos ficam decepcionados. Avaliar agora de cabeça quente o que é um pouco complicado, sinceramente, mas com certeza algo está faltando. Você acha que o time, de repente, está cansado, perdeu um pouco, mudou talvez alguma maneira de jogar e isso tenha influenciado? Talvez, como eu falei, agora é analisar o que é. Cansaço não acredito tanto que seja, sinceramente, porque você vê, querendo ou não, a intensidade quanto que o time corre e o tanto que o time se entrega. Então, essa questão do cansaço não acredito tanto que seja. Pode ser algo mais no detalhe que possa estar fazendo diferença. Jorginho, você é um cara muito técnico, domina muita bola, gosta de sair jogando, mas hoje eu senti que você teve muita dificuldade por conta do gramado. Eu queria que você falasse o quanto o piso do estádio hoje atrapalhou o seu jogo e também o jogo do Flamengo. Não digo nem o peso do estádio, mas sim do gramado, né? Em si, porque sinceramente estava em condições péssimas. Era bem difícil de jogar futebol. Obviamente que aí vai falar, tava pros dois lados. Sim, tava pros dois lados, mas acaba prejudicando o espetáculo do futebol, né? Porque era pura terra e a bola não parava, ela ficava quicando, tava bem difícil de jogar. Pros dois lados, sinceramente. Mas como eu falei, acaba atrapalhando o espetáculo e o futebol em si pra torcida que quer ver futebol, né? Jorginho, fala um pouco. Vocês. Obviamente, o resultado que a gente não queria. Desde o começo da partida ali, com 12 minutos, se eu não me engano, teve a expulsão do Danilo. Aí, agora no final, a gente estava começando a criar, até com 1 a menos, depois com 2 a menos, criamos também. Mas, para a gente ficar, eu acredito que é muito triste, porque quando você vê um campeonato brasileiro tão competitivo como com os de assustador, muitas vezes eu não sabia qual estava sendo usado. A mesma forma, a gente não dava amarelo para eles, demorava 2, 3 vezes. A expulsão também, dá um cartão amarelo para ele num lance de